Oi pessoal, tudo bem? Vim fazer um vídeo pra vocês que vocês me pediram demais. Eu não imaginei que fosse ter essa repercussão o vídeo que eu contei pra vocês sobre o diagnóstico do meu filho Bernardo. Pra quem não me conhece, eu sou a Tarina, eu tenho 35 anos, mãe solo. Tenho 3 filhos, o Bernardo de 13 anos, a Bela de 5 e a Bless de 8 meses. Eu vou contar resumidamente a história do Bernardo, porque eu fiz uma live e ela ficou um pouco longa e vocês me pediram para fazer um vídeo mais resumido, porque vocês queriam compartilhar esses vídeos. Então, desde já, eu já agradeço vocês por esse intuito de compartilhar o vídeo, isso ajuda demais o canal. Se você puder, já deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você puder, realmente compartilha esse vídeo. Por que eu comecei a suspeitar que meu filho talvez tivesse algum transtorno? Por que eu achei que ele tivesse alguma coisa que ele fosse um pouco diferente? Desde que ele era muito bebezinho, ele tinha o que a gente chamava de crise de ausência, né? Não é crise de ausência de quem tem epilepsia, mas a gente falava que ele tava brisando, que hoje em dia a gente brinca que ele tá em Nárnia. Eu vou tentar ilustrar aqui, vou tentar achar imagens para colocar para vocês do que é isso, mas é mais ou menos quando ele para e ele fica com um olhar vazio. E ele começou a fazer isso desde quando ele tinha 2 meses, quer dizer, quando o bebê é muito recém-nascido, com 2 meses, até que não é tão anormal ter esses olhares mais vazios, olhares vagos, porque os bebês eles nem enxergam direito ainda. Mas era um olhar diferente, era um olhar muito vago e fixado por muito tempo. E conforme o tempo foi passando, esse olhar vazio se manteve. E quando ele ingressou num colégio grande mesmo, que tinha uma turma e tal, ele tinha 1 ano e meio, começou a ser chamado para algumas reuniões. Tudo que eu tiver para ilustrar aqui eu vou colocar também. E aí ele era sempre relatado que ele era uma criança extremamente carinhosa, mas ele não queria ficar com as outras crianças, ele preferia os adultos, ele não gostava de interagir. E aí a gente começou a achar aquilo muito estranho, né? Mas tudo bem, podia ser o jeitinho dele. Mas a gente ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Ele tinha um comportamento diferenciado na forma de brincar. Ele brincava de uma forma mais organizada. Não era estereotipado, não era uma forma anormal de brincar. Ele pegava um carrinho, por exemplo, e fazia o percurso de carrinho, mas ele também brincava de carrinho e fazia uma organização diferente. Em contrapartida, ele sempre foi uma criança muito carinhosa, como eu falei. Ele gostava de abraçar, de beijar. Ele falou no tempo certo, ele falou com 2 anos, já falava tudo, 5 pessoas, né? Ele desfraldou com 2 anos, ele começou a andar com 1 ano. Então, assim, tudo que era esperado para a idade, ele cumpria, assim, as tarefas, né? Então, acabou que não deixou aquele grande alerta pra gente. Ai, tem alguma coisa aí. Era uma coisa ou outra. Eu acho que o que acendeu mais o alerta foi que eu fui fazer uma pós-graduação de psicopedagogia. E aí eu tive uma aula sobre autismo. E aí tinha algumas características, né? Dá oi, pessoal, Bless. Oi, pessoal! Olha você ali, ó. Olha você ali, ó. Dá bye-bye pro pessoal. Faz bye-bye, pessoal. Dá bye-bye pro pessoal. Isso, bye-bye. Cadê o bye-bye? Cadê o bye-bye da Bless? Vai ali, sobe ali. E aí, como eu era pedagoga, eu era professora particular, eu incentivava muito o Bernardo, né? O alfabeto, as letras, a falar inglês, as cores e tal. Então, pra mim era muito normal que ele já soubesse o alfabeto, que ele já escrevesse o nome dele com 3 anos. E era bem a idade que eu tava fazendo minha pós-graduação. E aí, eu tive algumas aulas sobre o autismo, né? Porque na faculdade de psicopedagogia a gente aprende a detectar, a diagnosticar, assim, né? Com o auxílio de uma psicóloga e de médicos também, alguns transtornos. Um deles era o autismo. E aí eu me vi com muitas características do meu filho nessa aula, né? E o que me chamou muita atenção na época que eram crianças que tinham algumas habilidades que poderiam ser tidas como altas habilidades, como bem dotado e tal. E ele já sabia o alfabeto inteiro, já escreveu o nome dele e tal, e me acendeu o alerta, né? Aí eu falei, eu acho que meu filho tem autismo. E tinha uma melhor amiga da pós-graduação, ela era psicóloga e especializada em autismo. E ela falava, não tem, ele não tem. Aí eu falava, nossa, será, né? Mas ela era especialista.
E aí ela falava que não tem, eu falava assim, ah, tá bom, mas eu tinha quase certeza, né? Eram muitas características que tinha. Mas ele tinha o que depois vocês me relataram muito nos comentários. Tinha algumas outras características que acabavam excluindo ele do diagnóstico de autista. E falou no tempo correto, interagia, olhava nos olhos, e aí acabavam excluindo ele do diagnóstico de autista. Sobe aqui, vem, ó, sobe aqui, vem. Sabe? Conforme os anos foram passando, a gente via que ele precisava de algum auxílio, de terapia, de fono, de psicólogo, porque ele tinha alguns comportamentos imaturos, ele não queria interagir, ele não queria socializar com as crianças, ele preferia ficar sempre dentro de casa, nas férias, enquanto as crianças estavam embaixo no prédio, ele preferia ficar dentro de casa, e isso me fazia muito mal, porque eu achava que eu que tinha criado ele numa bolha, que eu que tinha forçado a barra daquilo tudo. Mas eu me perguntava, né, mas assim, tudo bem, ele foi meu primeiro filho, eu realmente peguei muito pesado na superproteção, eu tinha essa consciência, mas já há muito tempo que eu quis soltar ele pro mundo, né? E mesmo assim ele não ia. Tem outro episódio que eu até compartilhei aqui no canal, que eu falei assim, vamos brincar de subir na árvore. E ele travou, completamente travado, assim, não, parecia que eu tava assim, mandando ele, sabe, se cortar com a faca. Ele não... E tinha algumas coisas assim muito peculiares. Então, desde pequenininho também, ele tinha um hiperfoco em alguns temas, em alguns gostos, assim. Ele ficou um tempão no dinossauro. Acho que todo menino tem a fase do dinossauro. Só que ele não passava aquela fase, tanto que não passou até hoje, com 13 anos. Ele ama dinossauro, ele quer ganhar dinossauro de aniversário, de Natal, de Dia das Crianças. Ele gosta, ele vai numa loja, ele gosta de... E ele encarna o dinossauro, às vezes, para se proteger, como escudo, sabe? Às vezes ele faz uma pose, ele já faz ruído. A gente notava isso desde sempre, né? Então ele não diversificava os gostos dele. Então ele ficou muito tempo no dinossauro, que ficou até hoje, né? Quando era carrinho, que hoje em dia não é mais tanto, mas ele ficou anos na época do carrinho. Tanto que hoje em dia ele gosta... Hoje em dia não, faz muito tempo... que ele gosta daqueles mecatrônicos lá, daqueles robôs, esqueci o nome daquele que chama FNAF, Five Nights at Freddy's. Não troca o gosto, tanto que ele começou a fazer essa coisa de biscuit, nessa época que ele gosta de FNAF, gente, eu tenho umas 5 caixas enormes de biscuits que ele faz de FNAF, então ele faz, e ele é meio que automático, ele fazendo esse FNAF de biscuit, parece que é maior que ele, que é incontrolável ele fazer esse FNAF de biscuit. Cidade, faz Lego, faz qualquer outra coisa, aí ele faz dinossauro, aí ele volta e faz FNAF, sabe? É incontrolável, é por isso que a gente tem no diagnóstico, um terapeuta consegue agora auxiliá-lo, sabe, estudou para tratar essa criança, para conseguir mudar esse hiperfoco, a forma que deve se fazer. Conforme o tempo foi passando, a gente foi passando ele em psicólogo, em fono, em psiquiatra, até que acabou se fechando o diagnóstico de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Mas esse diagnóstico me pareceu um pouco preguiçoso, digamos assim. Tava meio que na moda falar que as crianças tinham TDAH. E eu ainda achava que ele tinha autismo. E mesmo assim eu fui tida como doida, né? O pai, principalmente, eu tenho umas conversas aqui no WhatsApp com o pai, que ele falava, vai se tratar, quem tem problema é você, é claro que ele não tem, é você que precisa de um psicólogo, são umas coisas meio doidas, assim. Porque pra mim nunca foi nenhum problema, porque ele era aquela criança, podia ser dito que ele tinha autismo, que ele tinha estrabismo, que ele tinha catapora, que ele não tinha nada, que ele tinha síndrome de Down, que ele tinha uma síndrome raríssima, ele ia continuar sendo aquela criança. O diagnóstico ia só servir para eu saber que tipo de terapia usar com ele para o melhor desenvolvimento dele. É isso que as pessoas precisam entender, sabe? Um diagnóstico, ele não define aquela criança. Por isso que eu falo, ainda bem que meu filho tem autismo, ainda bem que eu descobri,
porque o meu filho tinha alguma coisa, eu sabia que meu filho tinha alguma coisa, né? E agora eu descobri, nesse ano, depois de lutar, mas muito burra da minha parte, não ter ido, assim, achar tanto que ele tinha autismo, porém ter ido em profissionais genéricos, digamos assim. Eu tinha ido em uma psicóloga que não era especializada em autismo, fui numa psicóloga, fui numa fono, eu fui em psiquiatra, eu fui em diversos profissionais, porém, assim, gerais. Eu não tinha ido em ninguém que fosse focado em autismo. Então, se eu tinha essa dúvida, por que cargas d'água eu não tinha ido em alguém especializado no assunto, né? Então, eu me atribuo mais uma vez a culpa. E você quer andar já? Você acha que você tem idade para andar com 8 meses? É. Você acha? Vem. É. Você acha? E aí a gente foi numa profissional, né, agora esse ano de 2022, especializada em autismo. E assim, numa breve anamnese, ela já sacou, assim, só de contar o histórico dele, já estava claro que ele tinha. E aí ela conversou com ele, né, porque uma das características é uma dificuldade na comunicação. Então, digamos assim, a criança pode ter começado a falar com 2 anos, que é a idade esperada, porém, tem uma dificuldade na fluidez da comunicação. E o Bernardo tem isso, até comigo, com o mãe dele. Tô olhando pra cá, não sei porquê, gente. Será que eu olhei muito pra cá? É pra cá, vocês estão aqui, eu tô olhando pra cá. Desculpa, tá? Mas vocês estão aqui. Louca. Ele tem uma dificuldade em manter uma comunicação, uma fluidez, sabe? Pode ser uma conversa simples, uma conversa que você pode perguntar pra ele assim, uma coisa muito boba. Que cor que é a sua camiseta? Geralmente ele vai ter uma dificuldade em manter essa comunicação com você. E ela faz perguntas bobinhas, pra não ser perguntas difíceis, né? E diversas outras coisas ela vai ali naquela consulta. E, bom, enfim, naquela consulta ela já diagnosticou, né? Vou deixar aqui, né? Anotado, não é parceria, não é permuta, não é publicidade nem nada, porém vocês gostaram muito do vídeo que eu falei dessa profissional, ela é uma neuro, ela é uma médica especializada em autismo. Tô simplesmente, organicamente indicando ela, porque eu achei o trabalho dela muito bacana, muito profissional. Eu achei ela muito boa e aí ela recomendou pra gente a avaliação neuropsicológica. Agora ele vai fazer uma avaliação pra, tipo, fechar o diagnóstico mesmo, né? Já tá dito. E a terapia, que era o que eu tanto queria. Eu precisava que meu filho, que alguém me dissesse o que ele tinha, seja lá o que fosse, para conseguir tratar, porque sem conseguir tratar exatamente no foco do que ele tem, ele só tinha a perder, então ele só tinha a perder no desenvolvimento dele, porque ele é uma criança de 13 anos que não se comportava como tal, que nas viagens que a gente fazia, ele não conseguia ficar com as crianças de 13 anos, que hoje em dia já são mini homenzinhos, né? Então ele ficava mais com as crianças de 12 para baixo, porque era com que ele conseguia socializar mais, sem ser discriminado. Sabe, entre diversos outros fatores, até organização mental, organização na escola, tarefas simples, coisas bobas, que ele precisa de uma terapeuta para auxiliá-lo como que ele organiza mentalmente a vida dele, né? Por eu não ter tido esse diagnóstico precoce, eu também joguei ele muito para a vida, o que foi bom. O Bernardo anda de Uber há muito tempo sozinho, de ir e voltar da escola, quando precisa de ir e voltar, para diversos profissionais, dentista, salão de cabeleireiro. Quando eu morava em Miami, ele morava aqui no Brasil e em Miami ao mesmo tempo comigo, ele ia e voltava de avião sozinho. Então, talvez se eu tivesse o diagnóstico, isso com 6 anos, talvez se eu tivesse o diagnóstico lá atrás, eu falava assim, não, meu filho tem autista, ele não pode fazer isso sozinho. Então, por um outro lado, foi bom eu não ter tido esse diagnóstico, e eu tô aqui para dizer para vocês, né, o quão possível e capazes são esses seres, né, com autismo, só para vocês terem noção de tanta coisa que ele fez e vai continuar fazendo, né, porque o diagnóstico não vai prender ele, não vai definir ele em nada, foi o que eu falei para vocês, né. Ainda bem que eu descobri o que ele tem, porque agora ele vai voar. Agora ele já era um ser incrível, brilhante, o Bernardo é brilhante, ele é artista, as coisas que ele faz assim são incríveis, ele tem uma alta habilidade, um hiperfoco em mexer com bonequinhos, em arte mesmo, e agora que a gente sabe o que ele tem, vai fazer uma terapia, ele vai voar, tenho certeza. Eu acho muito que esse vídeo ficou um pouco confuso, porque eu já fiz um vídeo como esse, mas vocês pediram para fazer um vídeo menor, mais resumido.
Aí eu fico com medo de ser muito repetitiva, mas eu espero que tenha ajudado, principalmente a pais que recebem o diagnóstico com peso. Eu acho que a gente não deve julgar ninguém, que cada um sabe, né? Sabe da sua vida e o peso que tem, né? Mas eu tô aqui, mãe de uma criança com autismo, pra dizer pra vocês que não tem esse peso, não tem esse peso. Porque assim, não é quando você tá lá grávida e faz um ultrassom e descobre que a criança tem uma anomalia. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma criança que já nasceu, que você já conhece, que já é daquele jeito e não faz sentido, na minha cabeça, tá? Não faz sentido nenhum os pais ficarem de luto porque recebem o diagnóstico daquela criança que já é daquele jeito. A criança não vai mudar se você for numa neuro e a neuro fala assim, não tem nada, é só fatores externos. Ou a neuro fala assim, tem autismo. A criança vai ser daquele mesmo jeito. Então, se você tem um diagnóstico, você vai saber como tratar e como lidar com aquilo. E a criança, assim, ela vai voar se você souber como tratar, seja lá qual for ou não for o diagnóstico, assim, sabendo lidar e tratando com profissionais de excelente qualidade, a criança só tem a melhorar as relações dela como um todo. Agora o Bernardo vai começar com as terapias dele, que vão ser semanais, mais de uma vez por semana, porque eu quero melhorar ele em todos os sentidos, né? Ele tá precisando de uma organização na escola, principalmente, porque ele sempre foi muito inteligente e ele tá caindo muito nas notas, porque ele tá simplesmente desorganizado, eu acho que mentalmente. Vai ajudar muito na socialização, na maturidade dele, porque ele já é um rapaz, né? E é isso, eu tô muito feliz, de verdade, de ter finalmente descoberto. Mãe sente, então se você sente, não minta pra você, não nega, não esconde, porque não tem porquê, né? Abraça a sua criança, ela precisa de você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que não tenha ficado confuso. Dê tchau, pessoal. Dá bye, pessoal. Faz bye, bye. Bye, bye, pessoal. Bye, bye, pessoal. Ó, bye, bye. Cadê o bye, bye? Bye, bye. Bye, bye. 1, 2, 3 e foi! Pessoal, eu saí cedo, ele tava dormindo, eu fui comprar umas coisas pra festa dele. E ele tá aqui, ó que nervoso que ele ficou de acordar sozinho. Ligou a TV. Quanto tempo eu fiquei dormindo? Bastante. Você acordou faz tempo? O que você achou quando eu não tava? Cadê a mamãe? E aí? Aí eu pensei, por que eu não vou ver um filme? E aí, o que você fez? Coloquei no chuveiro no hambúrguer. Por isso que eu te amo. O que você tá fazendo? Mãe, não é pra ninguém olhar. O que é isso? Não olhe? É, Por que é isso daí? porque é meu diário secreto. E eu não posso ver? Não. Nunca? Se é secreto,